está aqui com saúde, buscando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Ele tem aqui uma palavra, aleluia. Glória a Deus, que Ele colocou no meu coração, aleluia. E Ele me deu esta palavra, aleluia. É esta palavra, aleluia, que vai ser ministrada nesta noite, amém? Glória a Deus. E eu agradeço por tudo ao Senhor, aleluia. Foi muita luta, muita batalha, mas eu estou aqui de posse de vitória, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, abra aí Ezequiel 37, aleluia. Primeiro, amém? Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel, amém? Glória a Deus. Ele me deu essa palavra e eu fiquei em casa, Senhor, será que é esta palavra mesmo que o Senhor me deu para administrar nesta noite? E ali Ele confirmou, aleluia. E quando eu cheguei aqui, Ele confirmou com a irmã Helenita, aleluia. E eu agradeço a Deus também pela vida da irmã Lenita, das ombreiras, aleluia, de cada um de vocês, aleluia, que está fazendo a obra junto conosco neste lugar, aleluia. Agradeço pelo convite, aleluia. Vou agradecer novamente pela vida do meu pastor e da minha pastora, que está ali assentada, né, nos assistindo, né, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor. Eu só tenho que agradecer pela vida dela e pela vida dele, amém? Glória a Deus. Esse casal missionário que o Senhor trouxe para esta cidade, para abençoar muitas vidas, amém? Glória a Deus. Com a santa palavra do Senhor, eu tenho que crer e acreditar que Ele é o profeta do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, aleluia. Fique de pé em referência à palavra do Senhor, amém? Eita Deus, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, glória a Deus, aleluia. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, aleluia, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, aleluia, e me fez andar ao redor dele. Eis que eram muitos números de ossos, aleluia, sobre a face de um vale que estava sequíssimos, aleluia, glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho, Deus querido e santo e amado, Espírito Santo da verdade, que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor, Espírito Santo, me dê discernimento nesta palavra. Ah, Deus querido e santo, não deixa eu falar aquilo que seja de mim, que seja do desejo do meu coração. Ah, Deus querido, fala com o Teu povo, através do Teu vaso de misericórdia. Ah, Deus querido e santo, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer na minha vida, neste lugar, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo da verdade, meu Deus, cada um que entrou por estas portas, que ele não venha sair da mesma forma que eles entraram, ele venha sair daqui, meu Deus, cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito, Senhor. Fala com cada um de nós. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Oh, Deus querido e santo, porque o Senhor precisa da Tua presença, mas o Senhor é grande. Fica conosco, Espírito Santo. Fala com o Teu povo através de Ti, através de mim, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Diga amém. Sente. Alabaço. Eita, alabaço, alabai. Eita, alabaço, rebecai. Ei, xarabai, alabai. Ei, xarabaço, rebecai. Minhas irmãs e meus irmãos, aleluia. Este livro do profeta Ezequiel
Alabaça, canta, alabai. Oração. E ali, aleluia, o Senhor, aleluia, aleluia, pegando a mão de Ezequiel, aleluia, e levou no meio de um vale que se encontrava sequíssimo. Oração, canta, alabação. Alabaça, cante. Ora, nação, Ramanai. Ora, nação. Ora, nação, canta, Ramanai. Ai, chorei. Versículo 3, aleluia. Que diz assim: Filho do homem, poderão reviver estes ossos. Aleluia. E eu disse: Senhor Jeová, aleluia, tu sabe. Lá, Selecante. Então eu disse: profetiza sobre estes ossos. Aleluia. E eu disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, aleluia, e vivereis. Alabaça, recante, alabai. Oh, alabai. O Senhor fez uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, alabaça, ei. Poderão reviver estes ossos. Alabaça, recanta. Ezequiel disse para o Senhor: alabaça, recante. Alabaça, recante, alabaça. Tu sabes, Senhor, aleluia. Tu sabes, alabaça. E ele disse: Ezequiel, profetiza a estes ossos, aleluia. Alabaste, para que ele viva. Alabaste, ele canta, alabai. Então ali Ezequiel profetizou naquele vale de osso seco, aleluia. Ezequiel olhou para aquele vale de osso seco, aleluia. E aqueles ossos estavam sequíssimos, aleluia. A Bíblia fala, aleluia, que aqueles ossos não tinham vida mais, aqueles ossos secos, aleluia. Para os meus olhos, para os teus olhos, aleluia. Aqueles ossos não tinham jeito mais, aleluia. Era impossível aqueles ossos reviver, aleluia. Mas para o Senhor nada é impossível, aleluia. Nada para o Senhor é impossível. E ali Ezequiel, aleluia, o Espírito, aleluia, levou Ezequiel e disse: arrodeia, Ezequiel, a estes ossos e profetiza nestes ossos. Alabaço, recanta, alabai. E ali Ezequiel, a Bíblia diz que ali Ezequiel rodeou aqueles ossos, aleluia. E o Senhor disse: Ezequiel, tem como, aleluia, esses ossos reviver. Aleluia. E o Ezequiel disse: Senhor, tu sabe. Aleluia. E ali, aleluia, o Senhor disse: profetiza. E ele profetizou. Ele creu e profetizou. E o Senhor fez, aleluia. E ali aqueles ossos, aleluia, reviveram aqueles ossos, aleluia. E aleluia, ali a Bíblia diz que ali foi juntando carne com carne. A Bíblia diz que foi juntando pele com pele, aleluia. E aqueles ossos, aquele povo foi revivendo, aleluia. A Bíblia diz que aquele povo, aleluia, de Israel, aleluia. Oh, aleluia. E
desse jeito. Eu, aleluia, levantei, aleluia, o meu povo da sepultura, mesmo que esteja dentro da sepultura, Ele é o Deus para me levantar da sepultura. Muitas das vezes vem voz estranha, tu não vai conseguir. Para o teu marido não tem jeito mais, para o teu filho não tem jeito mais. Tem sim. Não tem pela nossa força, mas pela força do Senhor tem sim. Porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Se eu não acreditasse pelo que eu passei aqui dentro, pelo que eu passei na minha casa, se eu não acreditasse no Senhor, eu não estaria aqui. Aleluia. Mas eu estou aqui. Aleluia. Por amor a Ele. Aleluia. Aleluia. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. E eu creio que assim como Ele mandou Ezequiel profetizar, aleluia, assim como Ele usou Ezequiel, Ele vai usar eu e você. Aleluia. Para profetizar naquilo que os olhos humanos acham difícil. Aleluia. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Confia no Senhor, fica onde o Senhor te colocou, não sai da onde o Senhor te colocou, porque Ele vai fazer de tu um instrumento de honra na presença dEle, para ajudar as outras vidas que estão precisando lá fora, para você levar a palavra, para você levar um folhetinho, para você ajudar e ter amor àquelas pessoas que estão lá fora. Porque quando a gente está no mundo, a gente não tem amor. Eu tiro por mim. Aleluia. Mas aqueles que não têm amor, vai chegar um momento que o Senhor vai colocar amor no coração. Aleluia. Para que Ele ame aqueles que estão lá fora, aqueles que estão precisando de ajuda, precisando de você levar um folhetinho, precisando de uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Ele levantou eu e você para isso, para ajudar as outras vidas, assim como levantou Ezequiel. Aleluia. Para profetizar naqueles ossos secos. Aleluia. E diz aqui no versículo 13, aleluia, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que coisa linda, é maravilhoso. Aleluia. O mundo vai saber que Ele é o Senhor na minha vida e na tua vida. Você crê? Glória a Deus. Ele é Deus, Ele pode tudo. A gente não podemos nada, a gente somos pó e cinza. Aleluia. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe, nós estamos aqui porque Ele nos ajuda, porque Ele segura em nossas mãos. Então confia. Quando tu estiver fraco, hoje eu não vou não, você diz: sai do meio, Satanás, porque eu vou, porque o meu Deus é maior. Aleluia. Você pode passar a luta como for dentro da sua casa, porque eu tenho passado luta, mas eu estou aqui assumindo a responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos. Com toda a fraqueza, eu estou aqui pedindo força ao Senhor para eu honrar o compromisso que Ele me deu. Colocou nas minhas mãos, amém? Glória a Deus. E Ele é fiel. Confia no Senhor, não sai da presença dEle. E não pensa outra coisa que eu vou dizer. Não pense de dizer assim: eu não estou passando bem ali, eu vou sair dali e vou para outro canto. Aonde o Senhor te botou, não pensa de sair porque Ele está te provando. Porque para onde tu for, tu vai levar a prova. Aleluia. Eita, tu vai levar a prova. Fica onde Ele te colocou, porque é ali que Ele quer te honrar, é ali que Ele quer te levantar, é ali que Ele quer te fazer um instrumento nas mãos dEle. Então confia no Senhor. Aleluia. Não importa o que vão falar, não importa o que vão ao teu encontro, pode vir calúnia. Aleluia. Mas o importa é o Senhor para você. Olha para Ele. Olha para Ele que tu vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida e na tua família, no teu esposo, na tua esposa. Olha para o Senhor. Não olha para outro canto. Não importa o que estão dizendo de ti. Não importa o que vão dizer que tu é um falso profeta. O inimigo ele pode usar até pessoas lá que nem te conhecem e dizer: aqui não é um falso profeta, aquela é uma falsa profeta. Não importa, porque Jesus de Nazaré, Ele foi chamado de falso profeta, mas Ele não era falso profeta e Ele não é. Ele é santo, santo,
entendendo? Ele pode usar pessoas lá de fora que nem lhe conhecem, ou pessoas de perto mesmo, para lhe atingir, para lhe machucar, aleluia, mas não importa, o teu alvo é Jesus, o teu alvo é Jesus, olha para Jesus, porque pode vir o que vir para minha frente, eu digo, meu alvo é Jesus, meu alvo é Jesus, meu alvo é Jesus, porque quem tirou do pecado do passado foi Jesus, não foi o homem, não foi família, porque se for para mim sair do passado do pecado, pelo homem e pela minha força, eu não iria sair. Aleluia, eu não iria sair, porque eu não tinha força. Quando eu fumava e dizia que eu ia morrer fumando, eu achava que na minha vida não tinha jeito. Mas o Senhor é a última palavra, é a do Senhor, não é a minha. Aleluia. O inimigo me escravizou até a hora que o Senhor quis. Orecante. O Senhor pode escravizar você até a hora que o Senhor quer, o inimigo, até a hora que o Senhor quer. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer, basta. Aleluia! Aleluia! E vai fazer um instrumento, vai limpar o seu nome, vai lhe honrar. Aleluia! Vai lhe dar caráter, vai lhe dar moral. Ramassa, orecanta, lamai, aramai. Vai lhe ensinar você a entrar, saber sair. Vai ensinar você a respeitar a mulher de Deus, o homem de Deus. Ele vai ensinar sim. Ele vai ensinar, porque ele é Deus. Porque aqui o Senhor tem me ensinado. Ele tem me ensinado a entrar por uma porta e saber sair, saber entrar. Aleluia, glória a Deus. Então confia no Senhor, confia nele. Não pense que na sua vida não tem jeito mais. Tem sim, aleluia, porque nesses ossos secos teve jeito sim, aleluia. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, aleluia. Confia, confia. Eu fui muito caluniada, aleluia, eu fui muito desprezada, mas nem por isso eu desprezei o meu Deus, nem por isso eu desprezei, aleluia, as autoridades que o Senhor colocou para me ajudar, nem por isso, aleluia, eu virei as costas, aleluia, para eles e nem para o Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque em primeiro lugar estava o Senhor. E eu sempre pedindo, Senhor, me ajude para eu poder estar na tua presença, me ajude para me fazer a tua obra, me ajude para me ajudar as outras pessoas, aleluia. Oh Deus querido e santo, agradeço também a Deus, meu Deus, por aqueles que o Senhor enviou para este lugar, para abençoar a minha vida, colocar a mão na minha cabeça e repreender todo mal da minha vida, aleluia. Eu peço a Deus, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um deles e oro por eles. Eu oro pelas autoridades que o Senhor levantou, aleluia. Eu peço a Deus que Deus cada dia mais abençoe eles, aleluia, em nome de Jesus. E pedindo ao Senhor, Senhor, me ajude, segure nas minhas mãos. Eu não posso segurar na tua, mas o Senhor pode segurar na minha, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é fiel em nossas vidas, meus irmãos. Ele é fiel. Eu agradeço demais ao meu Deus. E muitas das vezes a gente não tem nem palavra para falar pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Não te preocupa, aleluia. Não te preocupa. Continua crendo. E na hora que o Senhor colocar, aleluia, uma responsabilidade na sua mão, segure. Segure assim como Verônica segurou. E vou continuar segurando. É gemendo e chorando ali. E pedindo força ao Senhor. E segurando e honrando aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E pedindo a Ele para me ajudar
só a nossa família, não. É muito bom. É muito bom aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu ajudar só a minha família. Não me preocupar com aquele que está lá fora. Não. Devemos se preocupar com aqueles que estão lá fora. Porque foi muito bom Jesus trazer vasos lá de fora para nos abençoar neste lugar. Então nós devemos também, aleluia, abençoar as outras vidas lá fora. É lá fora que a gente está precisando. É lá fora. Aleluia. A minha família está ainda toda desconcertada. Jesus vai consertar. Confia. Assim como Jesus usou esse profeta Ezequiel, ele vai usar. Ele vai abençoar. Ele na hora certa, ele vai entregar a sua vitória. Aleluia. Ele vai pôr de pé aquilo que se encontra morto. Aleluia. Ele vai pôr de pé. Aleluia. Porque é mais difícil. É esse pessoal que se encontrava morto. Aleluia. Era mais difícil. Nós estamos vivos. Nós estamos batendo as pestanas. Nós estamos andando para honrar a glória do Senhor. Aleluia. O pior é aquele pessoal que estava morto. Aí você olhar e dizer, não, isso aí não tem jeito mais não. Para os meus olhos não. De maneira nenhuma. Mas o Senhor levantou. O Senhor colocou de pé. Porque Ele é Deus. Porque Ele pode. Aleluia. Glória a Deus. A gente não podia. Ezequiel não podia. Mas o Senhor pode. E pode. E continua o mesmo Senhor. Aleluia. Levantando de pé aqueles que se encontram mortos. Ele coloca de pé. Porque muitas das vezes eu digo, Senhor, eu estou fraquinha. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Me ajude. Eu não vou desistir. E o Senhor ali me fortalecendo, levando para orar. E eu fazia a hora que eu fazia só gemer. Eu fazia só chorar. Mas o Senhor sempre estava ali. Eu dizia, eu vou desistir. O Senhor não desista não. Porque eu estou no controle. Aleluia. O Senhor leva a vaso da minha casa para falar comigo. Não desista, vaso. Não desista, varão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor nem nos duvida para um momento. Nem você, nem a sua família. Não te preocupa onde teu marido está. Não te preocupa onde teu filho está. Porque o Senhor está cuidando deles. Aleluia. Caramba, serecanta, lamamai. Oh, ramanassori, canta, lamanassori. Eita, lamanassori. Eita, aonde o Senhor me enviar? Olha que eu estou no altar. E cada palavra que eu disser aqui, Jesus vai cobrar. Ele vai me provar. Eu sei. Eu preguei ali em montanha. Aleluia. Aleluia. Sobre humildade. E o Senhor me provou, viu? Para saber se eu era humilde mesmo. Ele me provou com 3 dias. Eu só vim entender quando eu cheguei em casa o mistério. Mas Ele vai provar. Cada palavra que é falada no altar, Ele vai provar. Aleluia. E quando o Senhor lhe deu uma palavra, aleluia, muitas das vezes a gente vê até na internet pessoas para o altar, veio abrir uma palavra para machucar o irmão. Deus me livre disso. Aleluia. Deus, eu não sei por que eu estou falando isso. Jesus, por quê? Aleluia. Deus me livre disso. Aleluia. Eu já vi pessoas chegar na minha casa reclamando. Tem pessoas que sobem no altar, abrem uma palavra para machucar o irmão. Não faça nunca isso. Porque o povo de Deus é tratado com amor e com carinho. Jesus me colocou no altar. Aleluia. Para cuidar do povo dele com amor e carinho. Agora se ele mandar falar, eu falo. Aleluia, porque ele se responsabiliza por mim e por ti. Aleluia. Então se o Senhor mandar falar, fale. Tudo aquilo que o Senhor mandar falar, colocar no seu coração,
Fale, aleluia, porque Ele se responsabiliza por mim e por ti. Escuta o que eu vou dizer. Quando Ele me colocou no altar, Ele me colocou para mim assumir essa responsabilidade. Então eu estou aqui assumindo essa responsabilidade. Então eu creio que Ele não vai levar o sol para aqui, não vai trazer o sol para este lugar aonde eu congrego, não é só para aqui. Ele vai levar em vários cantos. E eu estou pronta para ir. Aleluia. Escute que Ele vai me provar. Ele vai me provar porque Ele tem me provado. Em tudo e aquilo que eu falo no altar, Ele tem me provado. Aleluia. E na mesma hora, Senhor, eu não estou, aleluia, entendendo. Mas depois Ele vai fazer eu e você entender que Ele está lhe provando. Aleluia. A provação não é boa, não. É um negócio bem complicado para a gente estar na presença do Senhor. Muitas das vezes a gente pensa que vai morrer, que a gente vai pagar um alto preço. Muitas das vezes, meu Deus, a gente fica pensando, Senhor, o que é isso, Senhor? Será que é o Senhor mesmo que está me chamando? Será que foi o Senhor mesmo que me colocou neste lugar? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aleluia. Oh, Rabá. Só foi só até aqui que o Espírito Santo me ordenou, Rabá, negante. Arás, fica essa palavra no seu coração, Rabá, negante. Rabá,
minha vida, porque eu estou orando pela vida de vocês, cada um de vocês, aleluia. Eu coloco no meu joelho, aleluia. Eu peço também que vocês orem por mim, porque não está sendo fácil. Aleluia. Não está sendo fácil. E não é fácil para ninguém. Fazer a obra de Deus não é fácil. Renunciar as coisas do mundo, a podridão do mundo não é fácil. Aleluia, mas também não é impossível. Aleluia, porque não é de todo jeito que a gente vai fazer. Aleluia. Então fique com esta palavra. Aleluia, medite nela. Em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Orar. Aleluia, glória a Deus. Agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela honra que o Senhor tem nos dado. Obrigado por o Senhor ter me colocado neste lugar. Obrigado por cada vida que o Senhor enviou nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela sombreira, pelo meu pastor, pela minha pastora, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Eu só tenho que te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido. E te pedindo, meu Deus, que o Senhor, assim como o Senhor trouxe nós em Pai, o Senhor leve nós para casa em Pai. Abençoe, meu Deus. Aqueles, meu Deus, aleluia, que não pode estar aqui também. Eu também oro por cada um deles, meu Pai, que se encontrar em casa. Peço que cada um daqueles, meu Deus, que nos assiste nesta noite, eles venham compreender e entender tudo que foi falado aqui nesta noite, meu Pai. Pela tua santa palavra, pela tua selva, pelo teu vaso de barro, pelo teu vaso de misericórdia, Senhor. Peço, meu Deus, que eles venham compreender e entender, Senhor, que o Senhor é o único Deus que faz. O Senhor é o único Deus, meu Deus, aleluia, que levanta. Assim como o Senhor levantou, aleluia, aquele vale de osso seco, o Senhor nos levanta, porque nós estamos vivos, aleluia. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Eu só tenho que te agradecer pela minha casa, pela minha família, te agradecer pela vida do meu esposo, meus filhos, porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor prometeu, aleluia, glória a Deus, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é grande e poderoso. Eu só tenho que te agradecer por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a meu Deus, amém, glória a Deus. Peço a todos os irmãos que fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um deles, abençoe o meu pastor, a minha pastora, que é um casal que eu amo muito, nem considero muito, respeito muito, tenho muito respeito por eles, graças a Deus, e até aqui, graças a Deus, e creio que vou respeitar até o fim, amém? Glória a Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. E só temos que agradecer a Deus por esta palavra, agradecer ao Senhor pela sua presença em nossas vidas, porque o Senhor Ele é fiel, e eu creio que cada irmã vai sair, aleluia, de posse desta palavra, aleluia, confiando e crendo, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Deus, fiel e justo,